Voltando, meus amigos, vamos falar agora sobre gorjetas, aqui especificamente para aquelas situações do seu cliente que paga gorjetas, que é dono de um restaurante, de um bar, de um hotel, uma pousada, em que haja necessidade de pagamento de gorjetas, ou pelo costume, ou então por negociação coletiva. O que você tem que falar para ele? Quais são as regras básicas sobre as gorjetas que devem ser passadas para esse seu cliente? Nós vamos começar aqui lembrando os reflexos legais. Por que que a gorjeta ela é importante? Por que que ela tem que ser paga corretamente? Porque sobre as gorjetas são calculados diversos direitos trabalhistas, como FGTS e INSS. Então você tem que lembrar o seguinte, que o salário do empregado pago pelo empregador é R$ 500. Só que ele recebe, em média, R$ 500 de gorjetas. Isso faz com que a remuneração dele seja R$ 2.000. E algumas verbas trabalhistas são calculadas com base no salário de R$ 1.500 e outras são calculadas com base na remuneração de R$ 2.000. Se eu deposito o FGTS com base em 1.500, estou errando. Depois eu vou ter uma diferença a ser paga na Justiça do Trabalho em relação ao depósito mensal e, claro, em relação à multa de 40% caso ele seja demitido. INSS, se eu estiver depositando com base em 1.500, está errado, porque não é com base no salário, é com base na remuneração, que no nosso exemplo seria de R$ 2.000, ok? Então, é por isso que eu tenho que lembrar, saber, informar o meu cliente acerca dessa necessidade. E vejam, o seu cliente está contratando um garçom novo, um cozinheiro novo. Não apenas o garçom recebe, tá? Dependendo da negociação coletiva, todos os trabalhadores da cozinha vão receber, porque haveria ali um rateio entre eles. A gente pensa ali geralmente nos 10% da gorjeta que a gente paga ao garçom. Só que muitas negociações coletivas dividem entre todos aqueles que trabalham na cozinha como um incentivo. Muitas vezes o garçom fica com grande parte dos 10%, mas também há o pagamento para os demais. Então, você está contratando um novo empregado. Então, eu vou lá e ligo para você, meu advogado. Doutor, eu estou contratando um novo empregado aqui, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Vamos lá, anotação da carteira. O que a CLT fala acerca da anotação da carteira? Eu tenho que anotar a média das gorjetas na carteira de trabalho. A média de gorjetas mensal deve ser anotado na CTPS. Então você vai anotar o salário, 1.500 mais uma média de R$ 500 de gorjeta. Eu sei, eu sou o dono do negócio, eu sei em média quanto que os meus empregados eles recebem de gorjeta. Isso é fácil o dono do negócio saber, porque hoje no Brasil dificilmente alguém pega o dinheiro e dá em espécie para o garçom, para o empregado. Dificilmente isso acontece. A gente anda cada vez menos com dinheiro, cada vez mais com cartão de crédito ou débito. Então, na maioria das vezes, a gorjeta é paga na nota de serviços. Ou seja, o empregador tem esta informação e depois faz o rateio. Então eu sei que eu pago em média R$ 500 de gorjeta, eu vou anotar esta média para controle, para fiscalização e para prova posterior, ok? Geralmente as negociações coletivas trazem aqui a forma de divisão das gorjetas entre os empregados do estabelecimento. Então, geralmente, as negociações coletivas trazem essa forma de divisão e trazem algumas outras informações importantes. Então, vamos lá. Eu peguei a negociação coletiva que se aplica aos bares e restaurantes ali do meu estado. Eu vi que aquela negociação coletiva traz uma
tabela de estimativa de gorjetas. Eu posso seguir aquela tabela? Sim. A jurisprudência entende que a tabela de estimativa de gorjetas ela é válida. Então eu vou anotar na CTPS de acordo com aquela tabela de estimativa. Óbvio que é uma estimativa. Eu vou anotar de acordo com a estimativa, mas pode ser que no final do mês o valor seja diferente, para mais ou para menos. Eu vou efetuar o pagamento real. Só que a estimativa que eu anotei estava de acordo com aquela tabela vigente à época. E essa tabela ela é considerada válida pela jurisprudência. Vejam que a negociação coletiva pode trazer percentuais diferenciados para as várias espécies de profissionais. E aí não caberia a você estipular ou dividir de forma igual. Não. A gente pode ter a divisão diferente. Então, o cozinheiro recebe um determinado valor, um determinado percentual, uma parte daquela gorjeta, o assistente de cozinha outra, o garçom outra. Então, a gente pode ter essas divisões aqui e é bem comum que existam. Siga a risca, ok? Vamos lá. O estabelecimento deixou de cobrar gorjeta dos clientes. O que muitas negociações coletivas falam sobre isso? O estabelecimento ele pode deixar de cobrar gorjeta dos clientes? Pode, tranquilo. Só que a negociação coletiva fala e está perfeito, está correto, que deve haver a repactuação do salário. Então, eu te pagava 1.500 e você recebia 500 de gorjeta. Eu paro de cobrar gorjetas e aí quase ninguém mais paga de forma espontânea. Você receberia só os 1.500? Não. Deve haver aqui uma repactuação do salário para que a gente não tenha violação aqui de direitos. Então, a negociação coletiva pode trazer esta questão. Fora que informação, transparência nunca é demais. Então, informação destacada no contra-cheque a respeito do valor pago. Muitas negociações coletivas trazem esta questão da informação. Agora, mesmo que não traga informe, a negociação coletiva não fala sobre essa informação no contra-cheque. Peça para o contador incluir todo mês quanto que ele está recebendo de salário, quanto que ele está recebendo de gorjeta, para você fazer a prova deste recebimento. O contra-cheque é a melhor prova do pagamento. Então lá na frente, o seu empregado não vai poder falar que não recebia gorjeta, não, aqui está a prova do recebimento desta gorjeta. E aí você vai ter um valor muito próximo daquela estimativa anotada na CTPS. Isso vai conduzir aqui o juiz do trabalho a entender que você agiu corretamente, que você não violou nenhum direito. Trouxe aqui para vocês uma decisão do TST de 2018 sobre este tema aqui. Olha o que fala sobre aquela tabela de estimativa, previsão em norma coletiva de tabela de estimativa de gorjetas, validade. No caso concreto, conforme se observa do acórdão, não há prova de que a reclamada tinha controle sobre os valores recebidos a título de gorjeta espontânea pela reclamante, razão pela qual foi considerado válido o pagamento com base em estimativa consoante estabelecido em norma coletiva. Neste caso aqui, o que acontecia no estabelecimento? Ele não cobrava na nota de serviços, não trazia na conta, era pago diretamente. O empregador, ele não tinha nessa situação controle quanto que o cliente pagou, deu R$5, deu 10, deu 20, não tinha controle, então ele pagava com base nessa estimativa, totalmente válido, porque não tem prova de que ele controlava, que ele tinha ciência. Se essa informação fosse passada para o reclamado, aí ele teria que pagar com base no valor real. Como não havia feito o pagamento com base na estimativa prevista em negociação coletiva, absolutamente válido, decisão do TST. Daqui a pouquinho eu volto, espero que vocês estejam gostando do curso. Um abraço.